Você crê? Boa noite, irmãos. Creio que estamos chegando nessa hora, quando o aperto virá, mas essa terceira puxada, a palavra falada estará em evidência então, né? Cremos que isso nos tirará da terra, como diz o profeta, então. Amém? Que Deus possa nos abençoar mais uma vez, enquanto viemos aqui para compartilhar com vocês um pouco do que todos nós estamos nos familiarizando, né, com a palavra. Quando viemos a mensagem, nós nos familiarizamos com batismo, unidade, vestimenta, né? Foi um tempo de semeadura e agora estamos chegando no tempo da colheita. Então, como disse Paulo aos Gálatas, vocês não podem suportar uma comida forte, só queriam leite ainda. E Paulo disse, eu não posso vos dar um alimento mais forte. Para os Éfesos, os de Efésio, Paulo podia falar de segurança eterna, podia falar de predestinação, podia falar das coisas profundas, mas para os Gálatas, os Coríntios, todos eram igreja de Paulo, mas Paulo não podia falar disso. Mostrando que muitas igrejas que têm o irmão Branham como profeta hoje, ainda estão no nível da igreja de Corinto, outros no nível da igreja de Gálatas. Não se pode falar do Filho do Homem, do sétimo selo, da vinda, dos trovões, porque eles não entendem. Então, Paulo teve isso no seu ministério. A igreja de Corinto era assim, até se embebedavam na ceia. Os Gálatas, mas havia uma igreja efesiana. Por isso o irmão Branham disse que nesse dia seria uma igreja efesiana, né? Então eu creio que agora é o tempo de nós comermos o alimento sólido da hora, né? De nós suportar o sol. E só suporta o sol o grão, porque se o sol vir sobre aquele pé de trigo que ainda não está cacheando, o sol vai matar ele, né? Mas se aquele trigo já está na fase que ele está precisando de sol para desprender da casca, então o sol não faz nenhum mal para ele, o sol só faz bem. E eu creio que o sol, o Filho do Homem hoje para a noiva, ele não faz nenhum mal, ele faz bem, porque ele amadurece essa semente. Então nós estamos chegando a essa maturidade, por isso nós precisamos de toda a palavra. É a palavra agora que vai amadurecer a semente. Por isso o irmão Branham diz, a fé de rapto está nos trovões. Essa revelação de toda a palavra que traria fé de rapto para a noiva. Então nós ficar pregando hoje batismo, unidade, não vai nos dar fé de rapto. Mas é a palavra em sua totalidade que nos vai dar fé e transformação. Amém? Então nós vemos isso no ministério de Paulo. Então, por isso você vê muitas igrejas que tem a coluna de fogo, que tem o irmão Branham, que tem Malaquias 4, mas do Filho do Homem você não pode falar nada, porque eles não entendem. Eles não creem. Alguns não entendem, outros não creem, outros não querem ver, e assim por diante. Mas eu estou feliz porque eu quero ver toda a palavra. Amém? Eu quero me alimentar de toda a palavra, né? Graças a Deus por isso. Então, vamos nós aqui ler a Escritura, irmãos. Eu desejo ler com vocês Apocalipse 3. Apocalipse, capítulo 3, o verso 14 só. Para nós tomarmos um texto daqui. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. O meu tema nessa noite é depois da última batalha. Esse é o tema que eu desejo pregar, depois da última batalha, né? Pastor Paulino hoje vai ganhar uma folga aí, Pastor Paulino, e amanhã. Então, hoje eu estou aqui para ajudar ele aqui também, né? Deixa eu tomar então a escritura de Apocalipse 3, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai Celestial,
nós estamos agradecidos, Senhor, por sermos participantes da Tua palavra nesse dia, Pai. Quando o mundo não sabe a hora que está vivendo, Pai, eles estão como um bêbado, diz o profeta, cambaleando, não sabe que o juízo está pendente. Já foi pronunciado o juízo sobre este mundo. Não tem mais volta, Pai. E eles não se dão conta disto. Mas, Senhor, quão agradecido nós estamos, Pai, por conhecer o dia e a hora que estamos vivendo, por sermos participantes, Senhor, do que o Senhor está fazendo nesse dia, Pai, preparando uma noiva para levar embora dessa terra. Numa dessas manhãs, Pai, entre as 6 e as 9 haverá um rapto, diz o profeta. Haverá uma saída dessa terra, Pai. Nós estamos esperando essa hora de transformação, Pai. E estamos, Senhor, armazenando essa fé de rapto, Pai, que seria trazida pela revelação de toda a Tua palavra, Pai. E nós queremos nos banquetear nessa noite com a palavra da hora, Senhor. E abençoa nossos corações e perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu desejo, então, como anunciei, tomar um tempo com vocês. Creio que vamos ver até onde nós podemos ir. Eu desejo tomar, então, depois da última batalha. Vemos aqui que nessa escritura, o Espírito estava escrevendo ao anjo da igreja que estava em Laodiceia, dizendo que ao que vencesse, então lhe concederia que se assentasse com ele no seu trono. Então nós queremos ver o que é que nós temos que vencer nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Nessa hora que nós estamos vivendo. E então, depois da última batalha, é que nós poderemos ter a nossa recompensa. Então nós estamos vivendo num tempo em que não há trégua para nós agora. Nós estamos vivendo num tempo onde não há folga para nós. Nós não estamos, como diz o profeta, não fomos chamados a um piquenique. Nós somos chamados para batalhar. E é a maior batalha nunca antes pelejada. É uma batalha que está rugindo, diz o mensageiro. Nunca houve uma batalha como nós estamos vivendo agora. Porque nunca houve o tempo onde os ungidos dos últimos dias estão manifestos como estão hoje. Mateus 24 está se cumprindo diante dos nossos olhos. Porque o irmão Brana diz que quando Jesus abriu os selos, em Apocalipse 24, ou Mateus 24, Jesus pregou os 7 selos ali. Você encontra o irmão Brana falando isso na mensagem, o 6º selo. Se você ler, você vai ver que Jesus pregou os 7 selos em Mateus 24. E o irmão Brana diz que quando ele pregou os 7 selos ali, então ele também pregou sobre os ungidos dos últimos dias. Mostrando que quando a palavra fosse aberta, nesse tempo da tarde, então os ungidos dos últimos dias se manifestariam. Por isso, quando o irmão Brana pregou os 7 selos, abriu a palavra, então ele pregou também os ungidos dos últimos dias. E quando ele pregou os ungidos dos últimos dias, ele diz assim: foi uma das mensagens mais sobressalentes que eu senti a inspiração de Deus para pregar este assunto. Mostrando que a palavra aberta, então também o diabo foi solto nesse dia, então, para vir com a unção do anticristo. Então, a unção de Cristo está aqui, mas a unção do anticristo também está aqui. Então, esta é a hora que nós estamos vivendo. Eu quero tomar da mensagem a maior batalha jamais pelejada, ou nunca antes pelejada. E a partir dela nós começarmos a fazer uma base aqui para irmos caminhando nessa noite. O profeta diz, a partir dos 78, essa batalha tem rugido desde os dias do Jardim do Éden. A batalha na mente humana. Porque nós devemos saber que o diabo, ele é um grande estrategista. Ou seja, ele é um que estuda. Ele estudou quando ele estava ali, que Deus o criou.
E a Bíblia diz que ele era aquele querubim ungido. E ele era sobressalente em beleza e formosura. Ele era muito formoso. Ele era belo. E a Bíblia diz que ele era perfeito. Até o dia que se encontrou maldade no seu coração. Porque o irmão Branham diz que houve um dia que os anjos foram criados lá antes. Mas o profeta diz que houve um dia que eles foram colocados sob a capacidade também de escolher entre o bem e o mal. A eles também foi dado o livre-arbítrio onde eles poderiam escolher. Assim como Deus criou o homem lá no Éden, e o homem não conhecia o pecado. O homem era perfeito, mas um dia foi colocado a serpente diante deles, para que eles pudessem escolher entre o bem e o mal. E assim, a Bíblia diz que Lúcifer era o anjo de luz, era um querubim, era perfeito, ele sobressaía em formosura, ele era o braço direito de Deus, ele estava sob as ordens de Deus, ele era o querubim mais próximo de Deus, e ele então era muito formoso. Mas um dia, diz a Bíblia, se encontrou maldade no seu coração. Um dia foi colocado diante dele a possibilidade de ele continuar sendo submisso a Deus, ou ele querer fazer um reino para ele. E quando isso foi colocado diante dele, então diz a Bíblia que a vaidade subiu ao seu coração. E ele então quis fazer um reino mais belo do que o reino de Miguel, do que o reino de Cristo, porque Miguel era Cristo. Então ele quis fazer um reino melhor para ele. Ele quis fazer um reino mais esplendoroso. E então Deus levou isso e colocou onde ele podia escolher. E então quando ele escolheu isso, ele começou a pregar o evangelho dele para os anjos. E ele começou a ir e pregar para aqueles anjos, e ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos. E ele conseguiu reunir aqueles anjos, porque ele queria fazer um reino melhor para ele. Ele queria adoração para ele. Ele queria que os anjos se curvassem para ele. Ele queria ser maior do que Miguel. E quando ele pregou o evangelho dele, e aqueles anjos também vieram sob o livre-arbítrio e aceitaram a mensagem de Lúcifer, e se puseram ao lado dele. Então ali, diz a Bíblia, houve batalha no céu. Lúcifer e seus anjos batalharam, e Miguel e seus anjos batalharam. Agora, se eu e você estávamos ao lado de Miguel lá, diz o profeta, então nós estaremos ao lado de Miguel aqui. Miguel é Cristo. Então, se você esteve ao lado de Miguel lá, quando Cristo desce agora, o anjo forte, então nós estaremos ao lado de Cristo nessa hora. Nós estaremos ao lado de Miguel nessa hora, então. Então aquela batalha que começou lá no céu, agora ela vai terminar aqui na terra. Ela começou lá e ela vai desceu a terra, e agora nós chegamos ao tempo final, onde Lúcifer também tem descido nessa era, e 200 milhões de demônios foram soltos. E agora Cristo desceu também, e as teofanias que estavam ao lado de Miguel, que estão manifestadas na terra nesse dia, são os que se ficarão ao lado da palavra para esse dia, para enfrentar o diabo. Então o que começou lá, termina aqui, nos dias que nós estamos vivendo. Então, a batalha tem rugido. Então o diabo, ele era o estrategista, ele estudou. Por isso, quando ele foi lançado para a terra, diz a Bíblia, não se achou lugar para ele lá. E ele foi lançado à terra e foi colocado em cadeias, em escuridão. E ele veio para baixo. E quando Deus criou o homem, então quando Deus formou aquele belo jardim, Lúcifer já estava rondando por aqui. Ele já não tinha mais lugar para ele lá. E quando ele viu como Deus criou a mulher, e como ele viu como que as coisas funcionavam, porque ele é um estrategista, ele estudou, ele sabia a lei da reprodução, ele começou a observar como os animais, como que a coisa progredia, e ele começou a ver como que tudo aquilo tinha algo que acontecia, e que aquilo tinha uma maneira de trazer vida para a terra. E ele estudou isso, e ele observou a Eva, e ele estudou, e ele observou a serpente, e um dia ele observou a serpente, então ele ungiu essa serpente, ele entrou nessa serpente,
E então ele viu que ele podia desenvolver o seu plano. E ele conseguiu sucesso com aquilo. Então, porque ele foi um estrategista. Ele sabe como estudar. Ele sabia a hora certa que ele poderia colocar a sua semente na mulher e trazer um filho. Ele estudou tudo aquilo. Ele sabia que havia o dia certo que a semente poderia fecundar e produzir. Então, ele não errou ele não errou quando ele usou a sua arma. Quando ele ungiu a serpente, ele sabia a hora certa dele atuar. Por isso é que nós não podemos descuidar com o diabo. Por isso é que nós não podemos encará-lo a ele. Nós mesmos não temos como encará-lo, porque ele realmente é um sujeito esperto, diz o profeta. Ele tem o colarinho virado, ele vai ao seminário, ele vem no púlpito e prega a palavra, ele está sempre do lado da palavra. Ele, como Judas, estava do lado de Jesus, e foi o próprio Jesus que chamou a Judas. Então você vê que ser chamado não significa nada, pregar o evangelho tampouco. A questão é ficar ao lado da palavra por todo o tempo. É isso que vai definir quem nós somos, de que lado nós estávamos lá no princípio. Então, o profeta diz, a batalha na mente humana, Satanás deu começo a isso. Que fez quando encontrou com Eva? Ele não negou a palavra de Deus. Ao contrário, ele adornou. Ou seja, ele deu assim um jeito que não negou ela, mas fez ela se parecer um pouco mais interessante para ela. Não é bem assim. Não é exatamente assim. Eu acho que Deus não quis dizer exatamente o que ele disse. Essa foi a tática que ele usou. E a batalha rugiu, diz o profeta, quando Eva abriu a sua mente para escutar o seu arrazoamento. Escutar o próprio arrazoamento dela. Quando ela ouviu o seu próprio arrazoamento, então ela caiu. Por isso, irmão, que nós, nessa era, a noiva, ela tem que ter a mente de Cristo. Por isso é a era que o cabeça tem vindo. Porque a única maneira dessa igreja vencer é porque o cabeça tinha que descer, para que a mente de Cristo pudesse se acoplar nesse corpo, nessa noiva agora. E através da mente de Cristo em nós, então nós subjugamos o nosso próprio arrazoamento, as nossas próprias ideias. Porque foi isso que fez Eva cair. Ela ouviu o seu próprio arrazoamento. E ela viu com seus olhos a serpente. E ele era muito formoso e muito belo, assim como Lúcifer era o mais esplendoroso dos anjos. A serpente, ele era muito formoso e muito belo, ainda mais que o seu próprio esposo. Que coisa! Mais belo do que Adão. Você já pensou nisso? Assim que era a serpente. Porque o irmão Brano viu isso tudo em uma visão. Deus mostrou para o irmão Brano uma visão disso. Ele viu todo o quadro. E a serpente era mais bela do que o seu próprio esposo, Adão. Mostrando, assim como Lúcifer era o mais esplendoroso dos querubins. E agora, aqui estava uma serpente, um ser ereto, belo, alto, atraente. A primeira coisa que ela fez, Eva, foi abrir a sua mente. E quando fez, os arrazoamentos humanos captaram a situação e lhe disseram, não seria emocionante? Diz o profeta, é igual o que ele faz com uma mulher hoje em dia. Uma mulher com um esposo muito bom se encontra frente a um homem grande e muito varonil, muito belo, muito atraente, o qual começa a lhe abrir o arrazoamento. Recorde, esse é o mesmo diabo. Veja, é o mesmo diabo. A mesma maneira que ele agiu lá. Isto também sucede a um homem com uma mulher, como também a uma mulher com um homem, de qualquer maneira. O que faz? Opera no canal do arrazoamento, na consciência, ou em algo aonde começa a mover-se, onde capta a sua atenção. Essa é a maneira que o diabo faz.
Por isso diz o irmão Brana, antes que alguma coisa tome lugar, vire sua cabeça para não olhar aquilo antes que o diabo tome lugar. Ele diz, quando eu vejo uma mulher imoral, eu volto minha cabeça e olho para a cruz que eu tenho no meu carro, antes que o diabo possa passar alguma coisa na minha mente. Porque a tática do diabo é atrair a atenção pela mente primeiro. Porém, dê você o primeiro lugar, a palavra de Deus. Sim. Um homem não pode pecar enquanto não houver lançado a palavra de Deus de um lado. Ele nem pode pecar, porque pecado é incredulidade. Até que primeiro lance a um lado a palavra de Deus, a presença de Deus, o homem não pode pecar. É por isso que o que a igreja precisa hoje, o que Deus restaurou hoje, foi o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Ele foi restaurado novamente, porque somente isto é que dá poder para um homem vencer essa era maligna que nós estamos vivendo. É o próprio Deus se encarnando no homem, se encarnando na mulher e fazendo todo o nosso corpo vir submisso à palavra. Por isso o irmão Brana diz que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. É a nossa mente, é os nossos pensamentos, é o nosso intelecto. Mas quando o Espírito Santo lá dentro toma o controle, aquele soldadinho, então quando a tentação vem, ele toma a palavra de Deus, e então ele arranca algo ali do fundo da alma, que é a palavra, e então você vence o inimigo. Então você vira a sua cabeça, e você sai como um cristão vitorioso. Mas nós precisamos deste poder dentro de nós, para vencer e trazer a nós mesmos em sujeição à palavra. É isso que o profeta está desenrolando para nós aqui. Vamos continuar um pouco mais. Agora, quando você der começo a essa batalha, recorde, o diabo está perto de todo o coração nessa manhã, nessa noite. O diabo está perto do meu coração. O diabo está perto do teu coração. O diabo está perto de cada coração, diz o profeta. Não importa quantos anos você seja um cristão, o diabo sempre vai estar do teu lado para tentar te derrubar. Se há uma coisa que ele não faz, é desistir. Ele realmente ele é um grande lutador. Ele é um grande oponente. Mesmo Jesus, quando ele tentou Jesus, e Jesus o venceu naqueles 3 investidas do diabo, mas a Bíblia diz assim, o diabo se afastou dele por um tempo. Depois você vê o diabo sempre se aproximando através dos fariseus, se aproximando através daqueles líderes para tentá-lo. Sempre você vê o diabo se aproximando. Quando ele chega na sua última batalha no Getsemane, ali estava o diabo novamente diante dele. Ali quando ele encarou aqueles momentos cruciantes, e o diabo mostrando todo o horror da cruz para ele, todo o sofrimento, e todos os demônios ali mostrando para ele aquele quadro, que ele tinha que subir e sofrer aquela pena capital, ser crucificado, e o diabo ali, e Jesus enfrentando aquilo, o diabo na sua mente, e a batalha estava rugindo. Por isso o irmão Brana diz que Jesus venceu a batalha no Getsemane. Quando ele encarou o diabo ali face a face, e ele chegou a ir e dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aquela hora era que o diabo estava mostrando todos os horrores que ele ia enfrentar, e ele chegou como um homem até dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque a luta, a tentação, o diabo estava realmente zunindo na sua frente. Mas quando ele foi e voltou, e quando ele veio, então ele teve a última batalha. Ele disse, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então ali ele venceu o diabo. Ali ele se levantou e disse, vamos, a minha hora tem chegado. Ali ele saiu vitorioso. E a Bíblia diz que um anjo veio e o confortou. Então ele venceu a última batalha, e ele subiu o Calvário, e ele foi vitorioso, e ele saiu na manhã da Páscoa, e ele é o grande conquistador nessa noite. Mas ele teve uma última batalha também, e você e eu temos que ter uma última batalha, para que nós possamos provar do poder da ressurreição, do poder de transformação.
Oh, quando ele venceu aquela última batalha, então o diabo não pôde mais. Oh, então ele disse, vamos. Se levantou e ali ele saiu de cabeça erguida, mostrando, irmão, que há uma batalha para cada um de nós. Não pense que você está na mensagem, as coisas são fáceis. Não, é uma luta, é uma batalha diária. Cada um passa, cada pregador passa. Em diferentes estágios de batalha nós passamos. E o diabo vai tentar nos derrubar, cada um de nós. Mas nós temos que nos manter firme na palavra. Essa é a maneira de não ser derrotado. Oh, agora, nós temos sido treinados, diz o profeta. E penso que o problema conosco, os pregadores, é que classe de preparação temos recebido. Agora ele está falando para nós, os pregadores. Ele diz, o problema conosco, os pregadores, é que classe de preparação temos recebido. Temos sido treinados para vencer. Nós temos recebido treinados para vencer pelo próprio Deus. Porque Deus nos enviou um profeta. Deus nos enviou o Filho do Homem, o ministério do Filho do Homem, para nos treinar. Agora a questão é, o profeta diz, que classe de preparação os pregadores têm recebido? Porque se eles são treinados pela mensagem do sétimo anjo, se eles estão treinados pelo ministério do Filho do Homem, então esses pregadores não serão vencidos. Eles serão pregadores que realmente pregarão a palavra e realmente trarão a palavra para o povo. E eles mesmos viverão essa palavra e então eles poderão pregar a palavra para o povo. Então o problema primeiro é com os pregadores. Os pregadores são os primeiros que têm que ir na frente do caminho, têm que viver a palavra, têm que abrir a palavra para o povo, pregar a palavra para o povo. Porque se o povo vê um homem que não tem posição, se o povo vê um pregador que não sabe no que crê, que confiança o povo vai ter naquele líder? Mas se eles veem um líder que realmente sabe onde está posicionado, um homem que conhece a palavra, que vive a palavra e prega a palavra, então ele é um guia para aquele povo. Então o povo pode ter alguém que eles podem olhar e dizer, eu tenho alguém que eu posso seguir. Foi isso que Deus fez para nós ao enviar o mensageiro. Ele enviou um homem que venceu fama, mulher e dinheiro, popularidade. E ele pode ser um exemplo para nós nesse dia. Cada pregador pode olhar para William Branham. Ele não se manchou com mulher, ele não se manchou com dinheiro, ele não se deixou levar pela fama, ele se manteve firme na palavra. Ele é um exemplo para mim, para cada pregador. Deus nos dá um exemplo. E no dia do juízo, nenhum pregador vai ter desculpa, porque Deus deu um exemplo para nós. Deus deu um homem que foi fiel, fiel à sua esposa, fiel à sua família, fiel à palavra, pregou o evangelho, não se comprometeu. Deus nos deu um exemplo. E no dia do juízo, nenhum pregador vai ter desculpa. Oh, irmão, o que será desses pregadores que estão pisando a palavra, desses pregadores que estão pisando por cima do que o profeta falou? Oh, que coisa terrível. Eu não queria estar na pele deles no dia do julgamento. Porque não haverá escape para nós, para os pregadores que comprometerem a palavra. Oh, Deus está preparando-nos para essa grande batalha. Tanto em Mateus capítulo 24, como em Daniel capítulo 12, a Bíblia diz que haveria um tempo de angústia sobre a terra, como nunca o tem havido antes. E nós estamos vivendo agora nesse tempo. A cultura e a educação e as demais coisas têm sufocado a palavra de Deus e têm aberto as portas ao arrazoamento. Oh, a batalha é agora mesmo. E quem se parará firme? Oh, aleluia! A batalha está a ponto de começar. Tudo está rugindo. Observe a tremenda oposição que temos hoje. Que oposição nós temos hoje? Porque Jesus, em sua primeira vinda, o Filho do Homem, em sua primeira vinda, ele teve tão grande oposição. E ele diz, eu não penso que eu vim trazer paz à terra. A partir de agora vai estar dois numa casa, e pai contra filho, e filho contra pai. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. E o que ele veio trazer agora, em sua segunda vinda, a oposição está de novo, rugindo novamente.
Ele não veio trazer paz, ele veio trazer a espada, porque a espada veio para nós, agora a espada do rei. A espada caiu na mão do mensageiro. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer a palavra, que é a espada, para nós pelejar nesse dia. Por isso nós estamos vivendo uma tremenda oposição, porque na primeira vinda do Filho do Homem houve oposição. Enquanto ele curava os enfermos, não havia oposição. Enquanto William Branham curava os enfermos, o mesmo ministério do Filho do Homem hoje, na primeira puxada, não havia oposição. Todos queriam ser curados, todos queriam William Branham, todos queriam ele. Na segunda puxada, o discernimento, todos queriam vir à plataforma e ver um homem dizer o segredo dos corações. Todos gostavam disso. Mas quando esse homem se virou e a voz que seguiu o sinal começou a pronunciar e condenar as denominações, e condenar o sistema, e condenar a trindade, e condenar os pregadores, e condenar as mulheres pregadoras, e condenar o pecado. Oh, irmão, foi nessa terceira puxada que ele ficou sozinho novamente. Foi isso que aconteceu com Jesus. Na terceira puxada do ministério de Jesus, ninguém queria mais aquele bom homem da Galileia. E é o que aconteceu novamente nesse dia. Todos queriam na primeira e na segunda puxada, mas na terceira, ninguém queria o mensageiro. E a coisa está rugindo novamente. Tem pessoas, pregadores, que não querem nem pregar a terceira puxada. Não querem pregar porque acham que isso causa confusão. Confusão, isso causa esclarecimento, isso traz Deus para o povo, isso traz o poder da palavra, isso traz os mistérios revelados, é isso que traz fé de rapto para a noiva, é isso que vai preparar a noiva. Tem pregador dizendo que ia tirar a foto da nuvem da igreja porque estava causando confusão. Confusão porque ele não sabe o que está por trás daquela nuvem. Mas se ele mostrar para a congregação que aquilo é o cumprimento de Apocalipse 10, aquilo não vai causar confusão, aquilo vai trazer revelação, entendimento para o povo, entender a manifestação do Filho do Homem para esse dia. É eles que estão causando confusão para o povo. Sim, que tremenda oposição que temos hoje. Porém, quem será como Davi para dizer: permitam vocês que esses filisteus incircuncisos desafiem os exércitos do Deus vivo? Eu mesmo vou enfrentá-lo, diz o profeta. Amém. Nessa manhã Deus quer homens e mulheres que se ponham de pé e digam: eu tomarei ao Senhor em sua palavra. Amém. Você tomará o Senhor em sua palavra? Toda a sua palavra? É isso que Deus quer. Homens que tomem Deus em toda a sua palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Deus falou isso no início da Bíblia, Deus falou isso no meio da Bíblia, e Deus fala isso no final da Bíblia agora, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí é onde está a noiva, a palavra para esse dia. Aí é onde está a noiva perfeita para esse dia. Sim, nesta manhã é isso que Deus quer. Eu tomarei o Senhor em sua palavra. Não importa quantos têm falhado, ou o que se passou com este ou com aquele outro. Isso não tem nada a ver. Todos vocês, Saul e os demais que têm medo dele, regressem ao seu devido lugar, porque o exército de Deus marcha para frente. Amém. Esses são homens de valor e fé, homens de poder e entendimento. Não tem que ser muito sábios nem muito educados, porém tem que ser canais. Logo Deus tomará esses canais. Tem que ser homens de coragem. Vocês que não têm coragem, diz o irmão Brano, volte para trás. Não vão para a batalha. Mas quem pode tomar a palavra e manejar bem, então é hora de colocar na frente da batalha, porque é nessa hora que Deus está levantando uma super raça agora, uma super igreja, para fazer frente ao exército do inimigo. Mas quem não tem coragem de pregar toda a palavra, é melhor voltar para trás, porque Deus agora está selecionando, Deus está comissionando. Jesus, antes da ressurreição, ele comissionou 70. Mas na segunda puxada, aqueles 70 foram embora. Não puderam entrar na terceira puxada. Quando ele disse: quem não comer minha carne e beber meu sangue, e não explicou, eles foram embora e não puderam voltar mais.
Mas depois que houve a ressurreição, então ele comissionou, agora ele comissiona somente. Depois que Judas sai, depois da ressurreição, ele comissiona agora aqueles que tinham permanecido com ele. E então agora, na ressurreição da palavra, agora debaixo do 7º selo, é onde ele está comissionando ministros novamente. Não os que foram comissionados na primeira e na segunda puxada. Não os que pregaram apenas batismo, a ordem, conduta e doutrina, não. Agora ele está comissionando ministros para pregar toda a palavra de Deus novamente. Debaixo da ressurreição da palavra, diz o profeta, haveria uma ressurreição da palavra nesse dia. E então agora, há ministros que estão sendo comissionados nessa segunda comissão agora. Por isso você vê muitos que tiveram uma grande obra no tempo da primeira e segunda puxada. No tempo da semeadura fizeram um grande trabalho. E foram homens comissionados por Deus, certamente que foram. Mas chegou uma hora, Jesus comissionou 70, Jesus comissionou Judas. Então, mostra que ser comissionado não é garantia. A questão é prosseguir com toda a palavra de Deus. Foram aqueles 11 que se mantiveram com ele, foram eles que receberam a comissão depois da ressurreição dele. E é esses ministros agora, que se mantêm com toda a palavra, depois que o livro foi aberto, é esses agora que recebem uma comissão para pregar a palavra aberta para o povo, para trazer fé de rapto para a noiva, para aprontar ela para sair dessa terra. É a história se repetindo novamente nos dias que nós estamos vivendo. Vamos ainda mais um pouco aqui. Ainda na mensagem, a maior batalha. Eu tomei aqui desde o 78 ao 94, agora vamos para o 130, parágrafo 130. O profeta está falando aqui sobre que o pintainho, ele tem que romper a casca para ele sair dali. Se ele tiver medo, se ele tivesse medo de bicar a casca, o que seria? Ele morreria. Porém, a própria natureza no pintainho lhe ordena: bique a casca, perfure essa casca. Então, ele sai para a vida. É isso que nós devemos fazer, diz o profeta. Abra você mesmo sua saída, correto? Você mesmo tem que lutar. Como o pode fazer? Golpeando forte, com o assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Finalmente, ela começará a respirar o ar fresco e puro, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, e o pintainho jamais regressará a essa casca, amém? Agora está livre. Quando você começa a golpear com a palavra, assim diz o Senhor, Atos 2:38, assim diz o Senhor, Malaquias 4, assim diz o Senhor, Apocalipse 10. Você começa a golpear com a palavra, então o diabo tem que sair da sua frente. E você começa a ganhar a batalha. Mas você não pode ter medo de golpear. Você tem que golpear com a palavra. E então sair para frente e vencer o inimigo. No dia que nós estamos vivendo. Sim, agora, vem vocês. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Vem vocês as suas táticas. O que estava tratando de fazer? Ele estava tratando de ungir a essa preciosa mulher, filha de Deus, com incredulidade na palavra. É isso que ele estava fazendo e conseguiu. Ungir essa preciosa mulher. Mulher, você sabe o que significa igreja. É isso que o diabo está querendo fazer nesse dia. Por isso o irmão Brana diz nesse folheto aqui, que ele fala das duas igrejas, das duas Evas. Ele diz: assim como o diabo enganou a primeira Eva, assim como ele enganou a segunda Eva, no concílio de Niceia, da mesma maneira ele tentará enganar essa igreja desse último dia, tentando desviar ela da palavra para algum sinal que a contente. Mas o irmão Brana nos instruiu, e ele disse: mas há uma coisa, tem uma promessa para esse dia, que há uma noiva que não cairá. As duas caíram, porque saíram dele. A primeira saiu de Adão,
A segunda saiu dele no Calvário. Mas a noiva desse dia tem uma promessa que ela não vai cair, porque ele vem para dentro dela e ela entra para dentro dele na palavra. Então o diabo não pode vencer ela nesse dia. Por quê? Porque há uma promessa que ela não cairá. Sim, mas ele tentou, e ele tentaria, e ele vai ter muito sucesso. Mas aqueles que têm o nome no livro da vida são os únicos que não serão enganados. Mas muitos serão enganados. Você diz, porém, veja, todas essas igrejas tão grandes que estão contra nós, a mim, diz o profeta, não me importa seu tamanho, o importante é o tamanho da peleja contra o cão. Isto é o que conta, é a fé em cada indivíduo, é a revelação. Se você é um covarde, é melhor que regresse ao seu esconderijo. Irmão, se você é um soldado, então mantenha-se firme, pois estamos efetuando a batalha. E a verdade e a mentira estão frente a frente. Lutemos. Por isso é que Deus desnudou Satanás nesse dia. Quando ele abriu os selos, do primeiro ao quarto selo, foi só revelando o diabo e as suas táticas. Foi só mostrando o engano dele. Desmascarou o diabo, mostrando todas as suas táticas. Então, por isso é que a fé individual, a revelação, nesse dia, nessa noiva, é que vai fazer nós vencer. Porque o diabo foi mostrado a sua tática para nós. Foi mostrado o engano, como ele tentou polir a palavra, como ele tenta dizer não é bem assim, e não é dessa forma. Então, essas são as táticas do diabo. Mas, como Deus veio nos treinando nesse dia, ele treinou um profeta, que ele estava aqui sozinho, todas as igrejas contra ele. Você acha que foi fácil, depois de 63, 3 anos em Tucson, ninguém convidou ele para pregar, todas as igrejas contra ele, todos os Estados Unidos contra ele. Mas, irmão, ele não estava preocupado com isso. Ele tinha captado a visão de quem ele era. Ele tinha captado o ministério dele. Ele sabia que o mundo estava contra ele, mas ele sabia que o céu inteiro estava a favor dele. É isso que a igreja, a noiva desse dia tem que saber. Que pode estar todos contra nós, todos estarão contra a revelação, mas nós sabemos aonde nós estamos parados, e nós estamos edificados sobre a manifestação do Filho do Homem nesse dia, e ninguém vai derrubar essa noiva, porque ela conhece a posição que ela tem na palavra. Ninguém conseguiu fazer o William Branham ficar triste, porque todos tinham lhe abandonado. Não, ele sabia que aquilo era o cumprimento da palavra. Eles tinham que realmente fazer isso. Mas há uma maneira de vencer o diabo. É simplesmente nós conhecermos as suas táticas. Se você não conhece a tática do inimigo, difícil você vencer. Um boxeador, ele primeiro estuda o seu adversário. Ele sabe como ele bate. Você acha que foi à toa que Deus fez o irmão Branham estar andando de moto um dia? De repente, ele não era convertido, a moto derrapa e ele cai do lado de um lugar onde os boxeadores estavam treinando. E vem ele, socorre aquele homem, o rapaz. E ele entra ali e começa a olhar aqueles boxeadores. E de repente aquilo começou a atrair sua atenção. E ele começou a se tornar um lutador. E ele foi sendo treinado por um homem. E aquele homem treinou ele, diz que ele batia tão forte no estômago do irmão Branham que jogava ele fora do ringue. E aquele irmão Branham dizia, por que você me bate dessa maneira? E o treinador disse, você não vai dar valor a isso agora. Mas quando você estiver lá no ringue, enfrentando o inimigo, você vai me agradecer, porque você está adquirindo resistência, você vai suportar as pancadas. E Deus estava treinando aquele profeta no natural. E ele lutou 17 batalhas, e ele venceu todas elas, porque Deus queria dar um treinamento para ele, mostrar as táticas de a luta para ele. Deus estava treinando. E um dia Deus disse, agora chega, rapaz, agora você já teve o que você queria. E um dia ele subiu para lutar, e ele disse que encontrou alguém que era mais forte. E ele disse que aquele homem quase matou ele de tanto bater. E ele pensou que ele ia morrer. E ele disse que ele prometeu a Deus que se ele saísse dali vivo, então ele nunca mais lutaria aquilo.
E Deus disse que ouviu a oração dele. E ele conseguiu sair vivo daquele dia. E ele nunca mais entrou num ringue para lutar. Porque Deus já tinha feito. Deus estava dando um treinamento para ele. Não foi por acaso. Você acha que tudo que aconteceu na vida de William Branham foi por acaso? Não. Era Deus treinando ele. A morte da sua esposa não foi por acaso, era Deus treinando ele. A morte da sua filhinha, era Deus treinando ele. Deus queria mostrar para ele que ele tinha que seguir a liderança dele e não escutar a sua sogra. Deus queria mostrar para o profeta uma lição amarga: tirar a sua mulher, mas só tirou ela da presença dele, porque ela estava do outro lado. Quando ele estava perto da sepultura, ele disse: eu estava ali vendo o seu caixão descer, e ela estava do meu lado. Oh, irmão, ela estava ali naquele corpo teofânico. Por quê? Porque um filho de Deus não morre. Um filho de Deus simplesmente vai para outra dimensão. E ela estava triste, e ele foi levado ao outro lado, e lá estava sua filha como uma moça. E ela disse: papai. E ele olhou e disse: o quê? Ela disse: sim, eu sou a pequena Sharon. Ele disse: mas você era uma criança. Ela disse: papai, aqui não há criança no céu. Eu estou esperando o Billy Paul chegar. E ela está ali esperando o Billy Paul chegar nessa noite. Oh, irmão, Deus consolou o seu profeta. Deus queria mostrar para ele: eu estou te dando uma lição, rapaz. Nunca mais ele ouviu a voz da sogra. Oh, ele aprendeu aquela lição. Um dia ele ouviu a voz dos ministros lá na África, ou na Índia, na África, e ele foi para um lugar onde eles não deviam ir. Deus disse para ele: fica em Durban. Deus estava operando milagres, as coisas estavam acontecendo, e Deus disse: fica em Durban. Mas os ministros da denominacionais tinham agendado uma viagem para ele por toda a África, e Deus disse: você deve ficar em Durban. E eles insistiram, e ele cedeu, e ele quase morreu com ameba. E ele voltou para casa, e ele enfermo, e quase morreu, e sofreu. Deus estava lhe dando mais uma lição. Lá na frente os ministros queriam fazer o roteiro dele. Ele disse: não, agora eu aprendi, eu vou seguir a liderança de Deus. E irmãos, muitos pregadores, muitas vezes Deus nos dá lição para nós aprender, porque nós não devemos ouvir um homem, nós não devemos ouvir a nenhum concílio, nós não devemos ouvir nenhum plenário, nós devemos ouvir a voz de Deus para esse dia. E não comprometer a mensagem desse dia, ainda que tenhamos que ficar sozinho, ainda que tenhamos que ficar sem companheirismo, mas eu quero o companheirismo de Deus, eu quero o companheirismo da palavra. Por isso, irmão, não se assuste se o nosso pastor ficar sozinho, mas se ele ficar com a palavra, eu fico do lado dele, porque eu quero ficar do lado de um homem que fica com a palavra. Ainda que eu sei que sempre vai haver alguém que vai ficar também com a palavra, ainda que seja uma minoria, mas tem alguns por aí que ainda tomam a palavra, essa espada como ela é, e manejam ela como ela é. Oh, sim, nós não estamos preocupados com a maioria. Eu vi um pregador dizer um dia: é que nós, um pastor que tem mais que uma mulher, dizendo assim: é que nós, o plenário decidiu que o homem pode ter mais que uma mulher. O plenário decidiu. Só que esse plenário que decidiu é um plenário que é anticristo, é antipalavra, porque a palavra do meu profeta diz que um homem para estar na plataforma tem que ser marido de uma mulher, e isso é ponto final, isso acaba o assunto para a noiva, porque nós fomos treinados em ficar do lado da palavra. Pode ser 400 como tinha lá nos dias de Micaías, mas Micaías se parou sozinho pela mensagem de Elias, e eu quero me parar pela mensagem de Elias. Não é a mensagem dos 400 pregadores treinados por Jezabel. Isso não vale nada, irmão. Eu quero ficar com o que Elias disse, e o homem tem que ser marido de uma mulher. Fora disso é anticristo, é antipalavra. A noiva não aceita essas coisas. Irmão, nós temos que ser treinados pela palavra. Essa terceira puxada, a abertura da palavra, é treinando a noiva pela palavra. É a verdade de casamento e divórcio que foi aberto para nós. E agora o diabo não pode nos enganar mais, porque a verdade foi aberta. Deixa um pregador casado 2 vezes querer subir aqui, vê se ele vai ter êxito com vocês. Vocês conhecem a palavra, vocês sabem o que é a verdade, vocês têm direitos pela palavra para dizer: o senhor não tem qualificação para estar na plataforma.
isso que Deus elogiou a igreja lá no princípio, que diz que achou aqueles que se achavam apóstolos e eles os achou mentirosos. Eles chegaram e disseram: você não está dizendo o que Paulo disse, o que os apóstolos ensinaram, vocês são mentirosos. E a Bíblia diz lá no livro das Eras, na carta das Eras, que Deus os elogiou. Por quê? Porque eles ficaram com a palavra. E Deus vai nos elogiar, irmão, se nós ficarmos com a palavra. Não tenha medo, não precisa ser deselegante, desrespeitoso. Você pode ser gentil, mas dizer: isso está contra o que o meu profeta ensinou. Amém? E para mim, encerra o assunto. Amém? Oh, é isso que Deus quer ver nós, treinados pela palavra. E é isso que Ele está fazendo conosco, treinando essa noiva. Por isso que nós temos vencido. Por isso diz que ali: ao que vencer, se assentará comigo no meu trono. Que vencer o quê? Vencer a era de Laodiceia. Quando nós vencemos a era de Laodiceia e saímos da era de Laodiceia, então nós saímos num lugar mais alto. Então nós vamos para Apocalipse 4. Ali depois das eras, você vê João, tipo da noiva, e a voz diz: sobe aqui, João, e eu mostrarei para você as coisas que acontecerão depois disso. As coisas que acontecerão depois que a era de Laodiceia terminou. Então a revelação de toda a palavra veio para nós. É aí onde a noiva está hoje. Nós somos chamados a subir mais alto, sair da era de Laodiceia. Espiritualmente Laodiceia terminou, ela acabou. Em 63 o anjo forte desceu, e a era de Laodiceia, o profeta diz em 64, Jesus Cristo foi expulso definitivamente da era de Laodiceia. Ele foi completamente colocado para fora. Os 7 selos, que era Cristo, a palavra em plenitude, quando desceu, então ele foi expulso da era. Então nós somos chamados a subir mais alto, ver o que aconteceria depois do fim da era. Ali estava a abertura de toda a palavra, todos os mistérios foram revelados, tudo o que aconteceu ali até Apocalipse 19. Você vê o mistério da grande prostituta sendo mostrado. Você vê o afundamento das 2 Babilônias, uma destruída pela bomba atômica, Apocalipse 18, outra indo para o fundo do mar, Los Angeles, Roma sendo destruída pelo poder atômico. Você vê a Apocalipse 13 sendo mostrado ali que a semente da mulher será perseguida, a marca da besta será exigida. Você vê Apocalipse 12, a semente da mulher indo para o deserto, sendo levada daqui por 3 anos e meio, o rapto da noiva, ela sendo tirada, e o diabo indo atrás das virgens nécias. Você vê Apocalipse 10, depois que João sobe, ele vê os selos sendo revelados, ele vê os trovões, ele ia escrever, mas foi proibido escrever. Mas nesse dia agora não é mais proibido, nesse dia é realmente proibido de não falar sobre eles, porque é o dia da noiva profetizar novamente sobre eles. Oh, porque nós somos levados mais alto, nós saímos da era, nós subimos mais alto e fomos levados ao nível mais alto em Apocalipse 4. Oh, e agora Ele tem nos servido pão e vinho novamente, a palavra e o estímulo da revelação. Pão e vinho novamente. Melquisedeque veio para Abraão e serviu pão e vinho. E você sabe que toda a escritura de irmão Brana tem sentido duplo. Nós tomaremos o pão e o vinho literal lá na ceia das bodas, mas Melquisedeque veio para nós nesse dia. Por isso o irmão Brana pregou: quem é este Melquisedeque? Não é quem é aquele Melquisedeque. Quem é este Melquisedeque que está aqui se revelando para vocês, servindo pão e vinho novamente, a palavra e o vinho, o estímulo da revelação. Oh, para aqueles que têm vencido a era de Laodiceia, é para esses que ele vem e serve pão e vinho. Oh, por isso o irmão Brana diz Apocalipse 4, é o rapto da igreja, é o arrebatamento, mas o arrebatamento começou. Nós somos arrebatados de todo o sistema. O alarido veio para nos tirar de todo o sistema. Então o rapto é um processo, ele começou. Por isso o irmão Brana diz: estamos na era do rapto agora, fora de Laodiceia. Oh, irmão, tudo é um programa que Deus tem. É simplesmente Deus movendo as coisas. Mas as pessoas querem ver as coisas acontecer no estalo. Eles querem ver a vinda do Senhor assim. Oh, eles nunca verão. Se eles não verem Ele descendo aqui no Filho do Homem, Ele na noiva,
e ele mesmo levando ela daqui, eles vão perder. Por quê? As virgens nessa perderam porque não viram a vinda do Filho do Homem. É o que Jesus diz em Mateus 24. Leia lá na sua casa para você ver. Então, ele tem servido pão e vinho para nós. Por isso o Filho do Homem, quando ele estava aqui na terra, em sua primeira vinda, ele se pôs de pé, diz a Bíblia, no último dia, o dia da grande festa. Ele se pôs de pé. Ele veio numa festa, era uma festa pentecostal, era a maior festa de Israel. Ele veio e se pôs de pé, e ele viu o povo vindo ali, tomando água, em memória da rocha que eles tinham no deserto. E eles estavam tomando água ali num lugar que vinha água, em memória à rocha. E ali estava a verdadeira rocha de pé, e eles não podiam ver. E ele se parou, olhou aquelas pessoas e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Irmão, que mensagem estranha para o povo. Eles não podiam entender. Por isso que a mensagem do Filho do Homem hoje é estranha para o mundo. Eles não podem entender. Eles olharam para Jesus e diziam: que homem mais doido. Quem tem sede, vem a mim e beba. Ele viu as pessoas tomando água em memória da rocha, e ali ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Eles não podiam entender, mas havia alguns que podiam captar a visão. Por isso o Momran diz que há uma noiva que tem mente profética, e ela pode entender a palavra de Deus para o dia. Por isso, nesse último dia da festa, em uma festa pentecostal, o Filho do Homem veio no meio da igreja, no meio da era de Laodiceia, e se pôs de pé, e discerniu o segredo do coração, e virava de costas para a audiência, e discerniu os segredos, e pregou a palavra para eles, mas eles rejeitaram. Mas houve uma noiva que pode captar, e ter a sua atenção atraída pelo sinal do Filho do Homem, e pode ouvir a voz que seguiu o sinal, que é a abertura da palavra. Então, nós não ficamos só com o sinal, porque só o sinal não vai nos fazer nada. Mas é a voz que segue o sinal. Foi isso que fez algo para a samaritana. Quando ele disse apenas a primeira puxada, ele falou com o corpo dela: você dá-me de beber. Ele estava falando com a parte externa. A segunda puxada era o discernimento. Ele discerniu o que havia no seu espírito. Ele parou. Por isso, quando o irmão Brana vinha à plataforma, ele parava e ficava um pouco. Ele dizia: eu quero captar o espírito dessa pessoa. Então ele entrava no espírito da pessoa e começava a discernir. E Jesus então captou o que estava de errado com ela na vida dela. E ele começou a discernir o segredo do coração dela. E ela disse: Senhor, vejo que é profeta. Mas aquilo ainda não tinha feito muita coisa para ela na alma. E quando ele disse, se virou e disse: eu sou o que falo contigo. Irmão, aquilo era a voz do sinal saindo. E quando ele disse: eu sou, ela disse: ela simplesmente deixou o seu cântaro e correu para a cidade e disse: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Por acaso não é esse o Cristo? Não foi o discernimento. Foi apenas o que seguiu o discernimento que mudou a sua alma. Quando ele disse: eu sou, aquela era a voz do sinal. E a voz do sinal é a palavra, é os selos revelados, é a abertura da palavra, é os trovões soando para nós. Então é isso que produz algo para a noiva desse dia. É o mesmo Jesus hoje novamente. Se nas eras com uma fatia eles venceram, imagine hoje nós. Por isso que o irmão Brando disse que ela seria um exército invencível. É o cumprimento da visão dos ossos secos de Ezequiel, diz o profeta. Lembra que ali havia 4 estágios. Profetiza, Filho do Homem. E então, ali veio, o primeiro estágio era apenas ossos. E aqueles ossos secos se puseram de pé. E então o segundo estágio, santificação, veio músculo sobre ele. Terceiro estágio, diz o irmão Brana, veio pele sobre eles. Mas ainda não tinha vida. Os pentecostais, a vida não tinha vindo ainda. Mas o quarto estágio foi a vida que entrou então. E então eles se puseram de pé e começaram a marchar. Este é a hora que a noiva está vivendo, é o quarto estágio. É a vida entrando agora, é a plenitude da palavra. É o Filho do Homem descendo em toda a sua força e entrando na noiva e se tornando um com ela pelo casamento. Então esse é o quarto estágio agora, é a vida. Por isso o irmão Brana diz, na mensagem da restauração da árvore noiva, ele diz: quando isso me foi revelado, eu me entusiasmei. Ele disse: no primeiro dia Jesus morreu, na sexta, e não havia nenhum sinal de vida. Ele disse: isso foi a era luterana.
No segundo dia, no sábado, foi a era metodista, mas ele ainda estava morto. A palavra ainda estava morta. Estava enterrada ainda sob um selo romano ainda. No terceiro dia, pela manhã, diz o irmão Brana, houve um rumor que ele havia ressuscitado. Foi a era pentecostal, foi o falar em língua, foi os dons voltando para a igreja. Parecia que ele estava voltando ao Pentecoste. Havia um rumor que ele havia ressuscitado, mas o irmão Brana diz que foi no final da tarde, foi no tempo da tarde, que ele caminhou com os caminhantes de Emaús, e ele se deu a conhecer, e pregou para eles 6 horas, e deu duro para eles, e disse tardos e necios de coração. Oh, o Espírito Santo também conosco teve tanta paciência, porque desde 65 o profeta se foi, e agora nesse tempo, todos esses anos, e agora chegou a hora que ele está dizendo, ó, necios e tardos de coração, vocês não podem entender que o 7º selo se abriu, que a minha vinda iniciou, que o Filho do Homem já se manifestou, e vocês ainda não podem ver. Foi isso que ele falou para os caminhantes de Emaús. Necios e tardos de coração para entender tudo que os profetas disseram. Quantos homens hoje necios e tardos de coração para entender tudo que o profeta disse, para não conhecer o dia e a hora e o sinal da hora que nós estamos vivendo. É a história se repetindo novamente. Oh, nós tivemos nesse dia a palavra que foi trazida para nós. Um filho do homem profetizou nesse dia. Profetizou o que já estava escrito, Atos 2:38, profetizou 1 Coríntios 14, que a mulher não pode pregar, profetizou Deuteronômio 22:5, que a mulher não deve usar roupa que pertence ao homem. Isso foi um filho do homem profetizando. Ele era um profeta, desde que ele nasceu, ele estava profetizando, ele estava pregando o que já estava no livro, ele estava reparando o altar, ele estava no ministério de Elias, reparando o altar. Mas chegou um dia onde o altar estava reparado, então agora o Filho do Homem pôde se manifestar dentro daquele profeta de Malaquias 4. Então ele teve esse estágio na vida dele de profetizar o que estava, mas para profetizar o que não estava escrito ou estava em forma de mistério, só Malaquias 4 não podia trazer aquilo. Mas quando Apocalipse 10:1, o anjo forte desce e entra no mensageiro terreno, aí, esse anjo forte pôde revelar todos os mistérios para nós. Oh, sim. Então a batalha está rugindo, irmãos. De um lado, o diabo, o 4º selo, cavaleiro chamado morte. Ele está aí. 200 milhões de demônios foram soltos. E o nome pelo qual se chama é morte, diz a Bíblia. Foi revelado o seu nome. E o inferno o seguia. É por isso que o mundo está nessa condição. O inferno está seguindo. O cavaleiro do 4º selo, do cavalo baio, que seu nome é morte, foi revelado nesse dia. Então a batalha está rugindo. De um lado, o cavaleiro chamado morte, 4º selo. Mas do outro lado está Cristo, o 7º selo. Apocalipse 10 desceu novamente. Então veio agora, entrou num profeta, e agora está entrando numa noiva, agora ungindo a noiva com a unção da palavra, porque o Filho do Homem é a palavra. Então agora a batalha está aqui diante de nós. Por isso Apocalipse 10 é um anjo forte. Apocalipse 18:1 é um anjo forte de novo. O anjo poderoso iluminou toda a terra, diz a Bíblia. Apocalipse 18:4 é um anjo terreno dizendo, sai dela, povo meu. O mesmo quadro. E Apocalipse 19, ele recebeu o nome, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Oh, mostrando que toda a revelação da Bíblia, diz uma maneira, de Gênesis a Apocalipse, é a manifestação do novo nome de Deus. Era isso que seria revelado nos trovões. Ele diz isso na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração. A completa revelação de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é a manifestação do nome de Deus. Amém? Por isso ele diz, Deus não pôs o seu nome em mim. Não é o William Branham, como eles tentam dizer. Não, o novo nome é a completa interpretação de toda a palavra, porque ele é a palavra, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Amém? Vamos nos apressar aqui já para ir terminando já. Aqui, na mensagem, muda Deus o seu parecer, parágrafo 166 ao 170. Muda Deus seu parecer. O profeta diz, agora, na jornada de Abraão,
ele encontrou-se com Deus, o tempo todo em diferentes formas. E assim por diante, o qual podíamos tomar isso e mostrá-lo, e somente nós somos semente de Abraão, se estamos em Cristo. Então na jornada de Abraão, ele encontrou com Deus em diferentes formas. Deus foi falando com Abraão cada vez num estágio mais alto. Primeiro ele ouviu uma voz: sai da tua parentela. Foi o primeiro chamado. Foi quando Deus nos chama: sai de onde você está, saia do sistema, saia do mundo, saia do pecado, venha para um lugar, para uma terra, para a minha palavra, para o lugar que eu hei de te mostrar. Isso é a palavra hoje, esse é o lugar que Ele quer que nós venhamos. Então esse foi o primeiro chamado. Deus foi se manifestando, depois Deus vem em visão, depois Deus vem de mais forma, e assim Deus foi aumentando a manifestação que Ele veio para Abraão. E nós somos a semente, quer ver? Veja o que diz: Isaac era realmente seu filho menor, ele era seu filho sexualmente, mas espiritualmente Cristo foi a semente de Abraão, sua semente real, sua fé. Agora, nós descobrimos que sua semente real faz a mesma jornada. O que aconteceu na vida de Abraão acontece com a noiva nesse dia. Faz a mesma jornada, isto é, a noiva de Cristo faz a mesma jornada que Abraão fez. E o último sinal que Abraão viu antes do filho prometido chegar foi quando Deus foi manifestado em um corpo humano. E 2 anjos baixaram, foram para Sodoma. Jesus disse em Lucas 17, versículo 30, que como aconteceu nos dias de Noé, ele contou acerca do tempo de Noé, e disse como aconteceu nos dias de Sodoma, veja, sua vinda. Nos dias de Sodoma, veja, diz o profeta, sua vinda. Assim será nos dias quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Lembrando, está associando a vinda dele aqui com o ministério do Filho do Homem, como aconteceu em Sodoma, vindo num corpo humano. Assim será nos dias quando o Filho do Homem estiver sendo revelado, sendo feito conhecido. Agora, ele nunca disse o Filho de Deus sendo revelado, o Filho do Homem. Agora, Jesus veio em 3 nomes: Filho do Homem, o qual é profeta; Filho de Deus, o qual passou pelas eras da igreja. Por isso que a era de Laodiceia terminou espiritualmente, porque naquela forma Deus trabalhou na forma do Espírito Santo, Deus na forma invisível, mas como Filho do Homem, Deus veio numa forma visível em ser humano, usando uma carne, se revelando, mesmo Jesus usando um corpo agora. E ele passou pelas eras da igreja, e então o filho de Davi no milênio, Jesus agora será novamente ele na sua forma física, como ele andou na Galileia. Mas entre o Filho de Deus e o Filho de Davi, de acordo com a sua própria palavra, e de acordo com Malaquias 4 e muitas escrituras, ele está para retornar à sua igreja, em forma física, no povo, em seres humanos. Então há uma parte para nós agora. O ministério do Filho do Homem continua, ele em seres humanos novamente. Deus em carne, porque o Filho do Homem é a palavra, e a palavra se tornando carne agora. Então, essa é a parte nossa. Então, por isso o Mamran diz, Deus em seres humanos. E aí ele diz, como sendo um profeta, está vendo? Sim. Observe, o que esse homem fez quando desceu para visitar Abraão? A primeira coisa que ele fez, ele contou a Abraão acerca da mudança do seu nome, porque ele não chamou Abrão, ele o chamou Abraão. E quando ele ora, nós verificamos que ele disse, onde está Sara, tua mulher? Sara, não Sarai. Você sabe que ele colocou um H no nome de Abraão. Ele colocou um H no nome de William Branham nesse dia, porque o William Branham ia revelar o Filho do Homem. Abraão teve um H porque ele ia receber a visita de Elohim em uma carne. William Branham teve um H porque ele ia receber na carne dele mesmo a visita de Elohim para se revelar para nós. Mas Sara também teve o nome mudado. E você sabe que no inglês Sara tem H, é S-A-R-A-H. No inglês ela tem o H, mostrando que H vem de Elohim, é parte da vida de Deus, mostrando que a noiva desse dia também tem parte da sua vida.
É o mesmo ministério do Filho do Homem continuando agora. Apenas é que estava ungindo um homem. Apenas que agora nós não teremos o sinal do Messias, porque o sinal do Messias é dado a um homem na era, e foi dado somente a um profeta. Tudo que vinha após isso é tentar personificar. Então o sinal do Messias foi dado a um homem, mas a voz do sinal, a mensagem, agora está na noiva novamente. Por isso a noiva é a voz final para a era final. É o ministério do Filho do Homem indo até a perfeição, diz o irmão Branham, se tornando marido e mulher. E querem voltar para a era do Filho de Deus. Como pode? Não podem ver a Escritura sendo cumprida e seguida. Por quê? Porque não analisa o que o profeta falou. Se analisasse tudo o que o profeta falou, é o que Jesus disse: necios e tardos para entender tudo o que os profetas falaram. E é o que está acontecendo, necios e tardos para entender tudo o que o irmão Branham falou. Você tem que tomar a mensagem até 65, então você vai formar o quadro completo, para que nós possamos juntar todos os quebra-cabeça. É aí aonde a noiva está parada agora. Sim, nós estamos vivendo nessa era, no dia que estamos falando, na hora que estamos vivendo. Por isso é que ele desceu à terra nesse dia, como nunca tinha descido antes. Durante as eras ele tinha vivido como Filho de Deus, o Espírito Santo ungindo a igreja. Mas nesse dia, o mesmo Deus muda de forma agora, em morfe. Por isso o irmão Branham diz, ele está sempre mudando de forma. Agora ele vem em um profeta, em uma carne humana. Ele nunca tinha vindo assim durante as eras. Por isso ele desceu em Apocalipse 10 com um livro aberto, cheio de nomes. E o irmão Branham, quando descreve ele dentro da nuvem, o irmão Branham diz: você observou como ele está olhando para a direita? Ele diz: porque lá na cruz ele olhou para o ladrão da direita. E ele agora, quando ele desce com o livro aberto, ele desce olhando para nós, os pecadores, que estamos à sua direita. E ele desce olhando e ele tinha aqueles nomes. E um dia eu nasci em 65, um dia você nasceu, um dia eu cresci, e com 13 anos eu ouvi o meu nome sendo chamado, um dia você ouviu o seu nome sendo chamado, porque ele desceu, e ele se tornou a palavra agora, a mensagem, e é a mensagem que está chamando você agora, é o Filho do Homem, a palavra, chamando a palavra que está em você, em forma de semente. Então você ouviu o seu chamado, porque ele desceu olhando para a direita. Ele lembrou que havia um Joglaí pecador aqui, que havia um Ademir, um Pedro, um João, uma Maria, um Paulino. Ele lembrou de cada um porque estava na sua mão, e a Bíblia diz que os nossos nomes estão na sua mão. Ele não esquece de ninguém. A palavra chamando a palavra. Você ouviu o seu chamado e você se identifica com a palavra. Tudo é tão perfeito, tudo é tão escriturístico. E agora ele está chamando, diz o profeta, chamando a sua esposa para se pôr ao lado dele. Por isso é que a noiva é a força de Deus nessa terra. Ela é a esposa do Cordeiro. Ela se torna ele agora. Ela é a voz final, porque ele nela agora, ele executa a sua voz final. Ele desceu e ele executa as 3 coisas na sua descida: alarido, voz de arcanjo. Então ele desceu e ele está aqui agora, na noiva, para executar o segundo passo da sua descida, que é a voz de arcanjo. E a terceira parte é subir cá. O irmão Branham diz: é o chamado à festa, é a saída da noiva para ir para as bodas do Cordeiro. Então ele desceu e ele está aqui, porque ele executa as 3 coisas. O irmão Branham diz: ele executa as 3 coisas antes de ele aparecer fisicamente. Antes de nós vermos ele na outra dimensão, no rapto, ele executa as 3 coisas em sua descida. Então o anjo forte está aqui. Por isso é que João diz: e a voz tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livro do anjo que está com o pé sobre a terra e sobre o mar. O anjo forte, Cristo, a palavra agora, ele está aqui em forma de palavra. Ele está com o pé sobre a besta da terra e a besta do mar. Esses poderes político e religioso estão debaixo da planta dos pés de Cristo, a palavra. E eles não podem fazer nada enquanto ele não tirar os pés dele.
Por isso a terceira guerra mundial não vai poder estourar enquanto a noiva estiver aqui. Porque o anjo forte está com pé sobre essas duas bestas do mar e da terra, poder político e religioso. Mas quando a noiva sair daqui, então a bomba atômica vai cair. Mas enquanto ela estiver aqui, nenhuma bomba atômica vai cair, diz o profeta. Quando ela chega à perfeição, então os mortos vêm, e então nós somos transformados e vamos embora dessa terra. Sim! Então essa é a hora que nós estamos vivendo. Ele sabia que o gigante seria grande, mas ele reservou um arsenal maior que o poder atômico, diz o profeta. Porque ele diz que a palavra é maior do que o poder atômico. E eles tiveram a palavra nas eras em parte. Mas nesse dia, quando veio, os 7 trovões trovejaram, um após o outro. E quando abriu o 7º selo, diz o irmão Branham, eu vi que foram 7 trovões trovejando, porque o anjo forte desceu, era o 7º selo, e ele desceu, e 7 trovões soaram as suas vozes. Ele estava trovejando aqueles trovões, quando o selo estava sendo aberto, ele estava trovejando aqueles trovões, e de 63 a 65, ele estava abrindo o livro para nós, trovejando ali, porque o 7º selo, debaixo do 7º selo, o irmão Branham diz, eu olhei e vi que eram 7 trovões trovejando. É o anjo forte que desce, e então os trovões começam a trovejar. Apocalipse 10 era o 7º selo, diz o profeta. Vocês sabem disso, mas é bom nós falarmos, irmão, porque nós estamos numa era da batalha agora. E o inimigo vai vir, e ele vai dizer que nós estamos ensinando algo errado. E eles vão dizer que nós estamos ensinando heresia, eles estão falando isso. Eles estão dizendo que nós estamos ensinando coisas que não é a verdade, mas nós estamos aqui mostrando a mensagem para vocês, para saber que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus como ela é. Porque o irmão Branham diz aqui, festa das trombetas, de 64, ele pregou em 1964, a partir do parágrafo 264, ele diz, olhem, quero dizer uma coisa mais, atentamente agora, não percam isso. Ou seja, o irmão Branham está dizendo, não percam o que eu vou falar, ponham atenção a isso. Quero dizer uma coisa mais, com atenção agora, não percam. Quão impactante, uma outra tradução aqui que o Billy fez para mim, quão impactante, desde a mensagem do 7º anjo em Apocalipse 10, até as 7 trombetas, era o 7º selo, entre esses 2 tempos. Quão tremendo, da mensagem do 7º anjo, diz o irmão Branham, mensageiro do 7º selo. Quem é o 7º selo? É Cristo, é o anjo forte. Quem é o 7º anjo? É o mensageiro do 7º selo. Então o 7º anjo é o mensageiro de quem? Ele é o mensageiro de Cristo. Porque o cordeiro abriu os selos, mas o cordeiro, para pregar os selos, tinha que entrar em uma carne humana. Por isso o irmão Branham diz, o 7º anjo, mensageiro do 7º selo, mensageiro de Cristo. E em Apocalipse 10 era o 7º selo, até as 7 trombetas, entre esses 2 tempos. Deus, diz o profeta, como podemos dizer isso para fazer que o povo veja? Ele estava exclamando, Deus, como eu posso dizer isso para que o povo veja? Que Apocalipse 10 era o 7º selo, que era a vinda do anjo forte descendo. Como eu posso dizer isso, diz o irmão Branham, para que o povo veja? Mas hoje nós podíamos dizer, irmão Branham, eu vi. Amém? Você pode dizer, obrigado, irmão Branham, eu estou vendo. Eu estou vendo que a vinda do Senhor iniciou já. Eu estou vendo que Ele desceu. Eu estou vendo que isso é a verdade, assim diz o Senhor. A sua vinda já está aqui em pleno acontecimento. Ele desceu, esse anjo forte, Cristo. Por isso o irmão Branham diz naquela mensagem que o pastor estava pregando esses dias, suas infalíveis palavras de promessa, que entre Israel se tornar uma nação, que foi em 1948. O irmão Branham diz, num espaço de 40 anos, isto trará a vinda de Cristo. Ele diz, no espaço de 40 anos isso tem que acontecer. Se a escritura que Jesus falou é a verdade, como é, diz o irmão Branham, então desde que Israel se tornou uma nação, Jesus disse que não passaria uma geração, e o irmão Branham diz ali,
uma geração é 40 anos. E ele diz, durante esse tempo, isso trará a vinda do Senhor. Por isso, 63, Cristo desceu, porque estava dentro dos 40 anos. 48 até 88, Mombrana diz que aquilo tinha que trazer a vinda de Cristo. Por isso, 63, ele desceu. Amém? Agora, não, isso eu vou deixar para amanhã. Amanhã nós vamos entrar nisso. Agora, vamos continuar aqui então, para irmos encerrando aqui, senão a gente não termina. Então, deixa eu explicar um pouquinho aqui Apocalipse 10, porque o Mombrana diz que Apocalipse 10 era o 7º selo. Deixa eu ler isso aqui para explicar para vocês. E entre essa 6ª trombeta, então se você ler na sua casa, Apocalipse 8 e 9, são 6 trombetas. E aquilo ali foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o primeiro e o segundo ai. Aquilo foi o 6º selo que se abriu, trazendo a perseguição para os judeus. O Mombrana explica na festa das trombetas, se vocês lerem. Aí ele diz, entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, que é Apocalipse 11, 15. Essa é a 7ª trombeta. Quer ver o que é aqui? Apocalipse 11, 15. Creio que é. Deixa eu ver. Não. Apocalipse 11, verso... É onde que fala de Moisés e Elias. Deixa eu me achar aqui. Verso 15, né? E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam, o reino de Deus, do mundo, vieram a ser do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E Apocalipse 11, aqui, Apocalipse 11, 1, é as 2 testemunhas, né? Então, que tocam a última trombeta para Israel, que é o 7º selo para nós, irmão Brando. O 7º selo é para nós o que a 7ª trombeta é para Israel. O 7º selo reúne a noiva para o rapto. É Cristo descendo, abrindo todo o livro, através do 7º anjo, para reunir a noiva. Vamos continuar aqui. Então, Apocalipse 8 e 9 é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Entre a 6ª e a 7ª trombeta aparece um profeta diante dos gentios, que é Apocalipse 10, porque Apocalipse 8 e 9 é 6 trombetas. E entre essas trombetas e a 7ª, que é Apocalipse 11, aparece um profeta diante dos gentios, que é Apocalipse 10, para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. E as 2 testemunhas de Apocalipse 11 aparecem para os judeus, para enviá-los a Jesus, enquanto a igreja está sendo arrebatada. Lembra que quando Jesus veio, ele pregou 3 anos e meio, e faltava 1 semana para os judeus. E o príncipe foi cortado na metade da 70ª semana. Jesus pregou 3 anos e meio. Falta ainda 3 anos e meio, para que Jesus possa cumprir as 70 semanas. E como é que ele vai cumprir esses 3 anos e meio? Não vai ser ele na sua forma física, porque ele não pode pisar nessa terra. Será ele através de Moisés e Elias. Será Jesus no ministério de Moisés e Elias, cumprindo a última parte da 70ª semana. São os 3 anos e meio. Então é Jesus em Moisés e Elias, para enviá-los, aparece para os judeus para enviá-los a Jesus, que é a palavra, enquanto a igreja está sendo arrebatada. Entre o 6º e o 7º selo, aqui está, entre o 6º e o 7º selo, porque o 6º selo já iniciou para Israel, foi na perseguição ali, e ele culmina aqui na grande tribulação para os gentios, né? Mas ele começou na perseguição através de Hitler, Stalin, Mussolini, que as trombetas foram levando Israel para a sua terra. Por isso o irmão Branda diz, entre o 6º e o 7º selo, havia um chamado de 144 mil para fora. Vocês se lembram disso? Havia um chamado de 144 mil.
Agora, aí é onde essas trombetas vêm, bem aí, veja, a perseguição e cavalo solto. Então, esses 144 mil foram empurrados para a terra pela perseguição. E eles estão ali, entre o sexto e o sétimo selo. Então, antes que Apocalipse 10 acontecesse, que foi o sétimo selo, Cristo descendo, havia uma perseguição para os 144 mil. E eles foram levados para a sua terra. E eles estão ali. Israel se tornou uma nação. Então eles estão ali. Agora, e ao mesmo tempo, agora, no 270, tão logo essa igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada. E esse mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério da ida. Então, termina o sétimo selo para nós. Por isso ele diz que entre Apocalipse 8 e 9 e o Apocalipse 11 é o sétimo selo. Então o sétimo selo é um período de tempo que nós estamos vivendo. É a descida do anjo forte, Cristo, entrando no mensageiro, revelando todos os mistérios, e é agora a nossa parte, Apocalipse 10, do 8 ao 11. Apocalipse 10, do verso 8 ao 11, é a noiva comendo o livro e profetizando novamente. Então, por isso Apocalipse 10 é o sétimo selo, é o período que nós estamos vivendo. E isso termina, por isso o Mombrand diz, o sétimo selo termina, o mistério da ida. Entenderam? Então, é um período de tempo que começou com a descida do anjo forte e termina com a ida da noiva no rapto. Então, aí termina o sétimo selo para nós. E então vem o sétimo selo para os judeus, que é a sétima trombeta, que é Cristo através de Moisés e Elias para eles. E quando eles, o irmão Brana apresentou Cristo para nós, a palavra, o Cordeiro, e então nós somos reunidos, e então no rapto nós veremos ele como ele é. E assim Moisés e Elias apresentam Cristo para os judeus, a palavra, o mesmo evangelho que nós ouvimos, o mesmo batismo, vão mostrar para eles que eles crucificaram o Messias. E quando eles apresentam isso para ele, então no final da grande tribulação, Jesus deixa a noiva no palácio, como José deixou a sua esposa no palácio de Faraó e veio e se apresentou para os seus irmãos. Jesus deixa nós ali, e no final da grande tribulação, ele desce e se dá a conhecer para eles. E eles perguntarão, onde obtivesse essas feridas? Na casa dos meus irmãos. Então, eles chorarão. Então, ele se dá a conhecer fisicamente para eles. É o mesmo processo para nós. Jesus, em forma de palavra, é apresentado para nós. E então, nós somos reunidos pelo sétimo selo, que é Cristo descendo em um profeta. Nós vimos o sinal da sua vinda. Nós vimos ele dentro de uma nuvem. E então, ele vem e entra num profeta e abre a palavra. E agora ele vem para dentro da noiva. E então, nós saímos dessa terra e vemos ele, como ele é. E assim se repete com os judeus também. Eles conhecem o Messias e no final da grande tribulação, ele deixa a noiva no palácio e se dá a conhecer para eles fisicamente também. O mesmo processo. É o sétimo selo para nós, é o sétimo selo para eles. É um período de tempo também que acontece para os judeus. Agora, a mensagem do sétimo anjo, sob a mesma trombeta, tudo exatamente o mesmo selo, o sétimo selo. É para quê, diz o profeta? É para o quê? Para que é o sétimo selo? O profeta responde, chamar o povo, a noiva, para fora da tradição pentecostal, para fora da era de Laodiceia, porque Laodiceia são os pentecostais, para fora da tradição pentecostal e mundana, para a genuína expiação, a palavra, Cristo personificado em sua palavra aqui, que se fez carne entre nós. Como que ele se fez carne entre nós? No ministério de William Branham. Deus se fez carne no ministério de William Branham, no ministério do Filho do Homem. Cristo personificado em sua palavra, que se fez carne entre nós. A ciência provou isso por fotografias. A igreja conhece isso ao redor do mundo.
Ele estava falando em profecia, porque ainda isso não tinha ido ao redor do mundo, mas hoje isso tem ido ao redor de todo o mundo, e a noiva conhece isso ao redor do mundo, e nós firmemente conhecemos isto, porque Ele nunca nos disse nenhuma coisa em assim diz o Senhor, que não tenha sido a verdade. Não disse Ele lá embaixo no rio, assim como João Batista foi enviado, assim essa mensagem irá ao redor do mundo? Sim, eu olhei para cima e são 12 horas, a hora da meia-noite está aqui, amigos, sobre nós. Estão vendo quão perfeita é a Escritura? Sim, porque foi a meia-noite que disse, eis aí vem o esposo. Ele estava apresentando o esposo para nós. Por isso o irmão Branham diz, antes de abrir os selos, na mensagem às 10 virgens, ele diz, você já viu um tempo onde os metodistas, os presbiterianos e os batistas estão buscando o Espírito Santo? Eles estavam nos anos 60, 61 querendo o Espírito Santo. E o irmão Branham diz, quando você vê as virginesses assim, querendo o Espírito Santo, ele diz, é hora e o tempo que o esposo está para chegar. Por isso que em 1963 o esposo chegou, porque eles estavam querendo o Espírito Santo ali em 61. E ele diz, quando vocês verem isto, é hora que o esposo está para chegar. 63, o esposo desceu, Cristo. Então, é tão perfeito a palavra de Deus, amém? Por isso o irmão Branham olhou e era meio-dia, e ele disse, é hora da meia-noite, porque à meia-noite havia uma voz apresentando o esposo, dizendo, eis aí vem o esposo. Ele é apresentado para nós em forma de palavra, e nós somos reunidos por esse 7º selo, pela revelação desses mistérios, pela essa descida do anjo forte, para então Ele mesmo nos levar para encontrar com Ele nos ares, na outra dimensão. Porque na nuvem nós já ouvimos, nós não vamos encontrar Ele mais numa nuvem. A Bíblia diz, nós encontraremos com Ele nos ares, em outra dimensão. Amém? Simplesmente nós vamos andar, como Enoque andou. Deus desceu para Enoque, Enoque começou a andar com Deus, e um dia Enoque andou e estava tão íntimo com Deus, que ele deu um passo e entrou na outra dimensão. É assim que vai ser o rapto. O irmão Branham diz, você não pense que o céu é milhões de quilômetros daqui, é uma questão de dimensão. Ele diz, um dia os homens vão descobrir que eles não estão indo a milhões de anos-luz, como eles pensam no espaço. Eles vão descobrir que eles estão apenas andando em círculo. Ele diz, o céu não é o que nós pensamos. Ele diz, o céu é outra dimensão. Por isso, quando ele foi a 6ª dimensão, ele estava a 7 passos da sua cama. Ele estava vendo o seu corpo ali. Ele estava simplesmente ali em outra dimensão, uma velocidade mais rápida. Eu não entendo como é que é, mas eu creio que é assim. Quando nós formos para o céu, nós não vamos viajar milhões e milhões de quilômetros, não. Nós vamos fazer como Enoque, dar um passo e entrar na nossa teofania. E vamos mudar de dimensão, mudar de morada, mudar de habitação, mudar de corpo, mudar de atmosfera, sair dessa atmosfera deste mundo. Isso é o que é o céu, é uma outra dimensão. Sim, mas Ele revelou um arsenal para nós nesse dia. Foi a abertura da palavra, os 7 trovões. Por isso, por 3 anos, Ele trovejou. Por 3 anos, esses sermões foram trovejados como nunca antes. De 63 a 65, Ele pregou os sermões que nunca antes havia pregado. Ele pregou, eis aqui um que é maior do que Salomão. Ele pregou, quem dizeis ser este? Ele pregou aquele que está em vós. Ele pregou o sinal. Ele pregou ouvir, mas agora vejo. E uma das últimas mensagens ele pregou, antes eu havia ouvido, mas agora vejo. E nós também podemos dizer nessa noite, antes nós havíamos ouvido, mas agora vejo. Agora nós podemos ver o cumprimento da Escritura para esse dia. Nós podemos ver a sua vinda. Nós podemos ver o sinal diante de nós. Nós podemos ver o Filho do Homem manifestado. Então ele pregou Cristo, é o mistério de Deus revelado. Então ele pregou o desvelar de Deus, mostrando a trajetória da coluna de fogo, mostrando que ele estava se revelando aqui. E ele diz, por todos esses anos, eu velei a coluna de fogo no meu coração. Por todos esses anos, ele diz, que a coluna de fogo estava ali para revelar as Escrituras. E ele estava velando ela no seu coração, diz o profeta. Então ele pregou dores de parto.
e ali estava pregando a segunda parte do versículo de Isaías 61, onde o Senhor parou com a escritura e não prosseguiu, porque se diria, o restante do juízo era para a sua segunda vinda. Ele não podia anunciar juízo em sua primeira vinda. Ele estava anunciando o ano aceitável do Senhor, e ele fechou o livro, porque aquilo tinha que ver com a sua segunda vinda. Mas hoje, na sua segunda vinda, que era ele no Filho do Homem aqui se revelando, então o sacerdote traz o livro para ele, e ele lê do livro do sacerdote novamente. E então o irmão Branham pregou dores de parto, mostrando o juízo sobre o mundo, a terceira guerra mundial. E então aqui estava o cumprimento da segunda parte de Isaías 61:2. Na sua segunda vinda, ele estava anunciando juízo para ele. Mas o juiz anuncia juízo, mas também anuncia absolvição. Para o mundo é juízo, mas para a noiva é uma esperança viva de transformação. Para a noiva é misericórdia. Por isso é que a misericórdia está na noiva, porque é Cristo, é a palavra em nós. Para a Laodiceia não há misericórdia, mas para o que sai de lá há misericórdia, porque a palavra está na noiva agora. Então a misericórdia está na noiva, sim. Deus é a misericórdia e Ele é a palavra. Ele que anuncia juízo, mas o juiz também anuncia absolvido. Por isso, depois dos selos, o irmão Branham veio e pregou a mensagem intitulada Perdoado. Porque estava dizendo: olha, minha noiva, vocês estão perdoados. O Cordeiro tomou o livro, e agora, todos os que estão nesse livro, ele vai chamar vocês, cada um pelo nome. Vocês não se preocupem, vocês estão perdoados, porque ele foi aceito, porque o sacerdote saiu de trás do véu e mostrou a sua face, porque ele foi aceito. E durante as eras ele foi o intercessor, mas no final da era ele veio e mostrou a sua face. O sumo sacerdote mostrou o seu rosto na nuvem, mostrando que ele era digno, que ele tomou o livro e abriu e revelou os selos, e ele ia chamar cada nome agora que estava nesse livro. E num desses dias ele chamará os mortos, porque nesse livro ele desceu com o nome dos vivos e os nomes dos que morreram durante as eras. E num desses dias a voz de arcanjo trará os mortos. E é ele agora na noiva nesse dia. Então, ele pregou depois de dores de parto, ele pregou, hoje se cumpriu essa escritura. E ali você vê o profeta mostrando o cumprimento de Isaías 61. Quando ele estava anunciando o juízo. Por isso é que o juízo está sendo pronunciado. Por isso em 64 Deus mandou ele levantar a pedra e jogar para o ar e dizer: o juízo atingirá a costa oeste. E o irmão Branham diz: desde agora o juízo começou e os terremotos não pararam. E ele diz: isso não vai parar até que a coisa seja destruída totalmente, porque Deus, em um profeta, estava anunciando juízo agora sobre a terra. Era Cristo em sua segunda vinda agora, pronunciando juízo agora. E o Alasca quase se afundou em 64. O irmão Branham diz isso. Então, ele prega a união invisível da noiva. Então, ele prega o futuro lar. E então, ele prega a sua última mensagem, comunhão. Mostrando que o ministério do Filho do Homem nele tinha chegado ao seu final. Por isso, ele tomou o cálice e ele repetiu as mesmas palavras de Jesus. Ele disse: não tomarei mais até que tome no reino de meu Pai. As mesmas palavras que Jesus tomou. Jesus agora no ministério do Filho do Homem, em um profeta, toma o cálice também. E o irmão Green diz que ele pronunciou essas mesmas palavras. O profeta pronunciou: não tomarei mais. Tomou a mesma escritura de Jesus, mostrando que o ministério do Filho do Homem tinha chegado ao final. Mas num dia, irmão, nós tomaremos com ele. Nós tomaremos com Jesus e nós veremos o nosso mensageiro e nós estaremos todos reunidos ali e nós nos abraçaremos, porque a última batalha estará terminada e nós chegaremos ali para tomar o pão e o vinho literal novamente das mãos de Melquisedeque, do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim! Por isso é que hoje ele continua trovejando ainda e está rebombando, porque agora é ele na noiva agora. É o ministério da noiva reprofetizando novamente no dia que estamos vivendo. E agora, encerrando, ele diz na mensagem ainda, na mensagem: a maior batalha jamais pelejada, o profeta diz isso aqui agora para nós terminar.
O que sucede então? Quando a batalha houver terminado, agora estou terminando. Quando a batalha houver terminado e os santos marcharem à pátria celestial, quero lhes fazer uma pergunta. O que sucedeu quando Hitler entrou na França? Dizem que nem podiam ver a luz do dia por causa de tantos aviões que sobrevoavam a cidade. E os soldados alemães marcharam pela cidade celebrando a vitória. Quando Stalin chegou à Alemanha, houve também tanque após tanque cobrindo muitos quilômetros de distância. E eles haviam bombardeado a cidade de Berlim até que não deixaram quase nada. E quando os soldados celebravam a vitória, chegaram com certa diversão. Estando numa ocasião em Londres, eu vi uma fotografia, a maneira como eles entraram celebrando a vitória. A vitória era legítima e eles entraram celebrando. Oh, que coisa! Quando nós ouvimos que a guerra havia terminado, todos gritamos e soamos os apitos e os sinos. Quando os heróis regressaram, todos fomos encontrá-los. Todos estavam gritando. Havia um primo nosso que se encontrava entre os que regressaram. Ele disse que entre eles havia veteranos que haviam sofrido muitas feridas na guerra e não podiam se levantar da cama. Outros entraram ao porto de Nova York e os trouxeram cada um com sua cama a cobertura do barco, do navio, para verem a estátua da liberdade. Esses homens fortes se puseram a chorar e inclinaram a cabeça quando viram a estátua da liberdade. Oh, o que eles amavam estavam após essa estátua da liberdade. Porém, isso era uma coisa muito insignificante, perto do que nos espera, perto do que está do outro lado. Quando nós vemos os nossos irmãos se levantarem, assim como esses homens viram os seus irmãos na sua pátria, e eles estavam tão felizes. Quando nós vemos os mortos se levantarem, irmão, então algo passará pelo nosso corpo, e nós seremos mudados num abrir e fechar de olhos, e o mortal se revestirá da imortalidade. Então nós saberemos que é tempo de ir embora dessa terra, e entre as 6 e as 9 da manhã haverá um rapto, diz o profeta. A noiva será levada nessa terra. Em uma ocasião, César regressou de uma grande batalha e disse: eu quero o guerreiro mais destacado que se sente ao meu lado. E todos eles desfilaram, e todos os generais e todos os soldados belamente vestidos, todos desfilaram. E César de repente veio todo maltrapilho e todo rasgado e ferido e mancando. E César lhe disse: aonde obtivesse isto? E ele disse: no campo de batalha. César disse: sobe aqui comigo, eu quero que tu te assentes ao meu lado. Porque ele tinha sinais de que havia estado na batalha. Irmão, eu quero cicatrizes de batalha, diz o profeta. Por isso nós não queremos um caminho fácil. Nós queremos cicatrizes de batalha. Nós queremos enfrentar o inimigo. Nós queremos enfrentar a oposição por causa da palavra. Mas eu quero dar um gole fresco para Jesus. Ele quer um gole fresco dessa fonte da palavra. Ele quer pregadores, homens e mulheres, que realmente deem um gole fresco da palavra para Ele. É isso que Ele quer. Sim, quando o nosso supremo capitão vier passando, eu quero subir o carro e continuar com Ele para a pátria celestial. Sabe qual é esse carro? É a sua teofania, irmão. É nessa carruagem que vai te levar do outro lado. Eu quero entrar nessa teofania. Não deseja você o mesmo? Logo quando eu tomar a minha esposa pelo braço e ver os meus irmãos com suas esposas e seus filhos, e todos começarmos a caminho por aqueles paraísos de Deus, e vermos os anjos encherem o ar com seus cânticos, que grande celebração será? Depois da batalha nós seremos coroados. Soldados da cruz, tire o braço da fé nessa noite e tome a arma, a palavra, e lute contra o diabo, porque Deus desceu até nós para nos fazer os vitoriosos do dia e da hora que nós estamos vivendo. Vamos nos pôr de pé. Você não quer vencer a batalha nesse dia? Você não quer ser um dos vitoriosos? Você não quer se assentar ao lado dele naquele dia? Ainda que você possa ter cicatrizes de batalha,
ainda que o mundo te rejeite, ainda que as pessoas te rejeitem, ainda que a tua família te rejeite, tua esposa te rejeite, teu marido te rejeite, mas há um que não te rejeitará, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra manifestada para nós nesse dia. Oh, vamos levantar nossas mãos. Pai Celestial, nós estamos aqui nessa noite, Pai. A batalha está rugindo dentro de cada um de nós. O inimigo está bem do lado do nosso coração, mas Tu também, Senhor, Tu estás dentro do nosso coração, porque Tu és o Espírito Santo, e Tu estás ungindo a Tua palavra no nosso coração. Ajuda cada um de nós, Pai. Ajuda-me a mim como um pregador, me manter fiel à palavra, Senhor. Ajuda cada irmão, cada irmã. Ajuda cada membro do corpo de Cristo se manter fiel à palavra de Deus para esse dia, para vencermos a batalha. E quando a última batalha houver sido lutada, oh Deus, nós queremos tomar o pão e vinho das mãos de Melquisedeque. Nós queremos ver nossos irmãos ressuscitados. Nós nos encontraremos aqui e subiremos para o lar celestial. Mas até então, Senhor, nos mantenha firme na batalha. Ajuda-nos a vencer a cada dia, Pai, o pecado que tão de perto nos rodeia, e cumprir com paciência a nossa carreira que está destinada para nós, ó Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.